Aqui está a turma da caldeiraria, da solda e os técnicos, eletromecânica. Pessoal, temos aqui hoje a presença do Sr. Dario, que está lá atrás, né, da empresa Binzel. Temos aqui do Hélio, que é o técnico também da Binzel. Todo ano eles vêm fazer essa palestra na Semana Tecnológica para vocês. Não sei se o ano passado alguém aqui teve a oportunidade de ver. Era um outro assunto, era um outro tema, que foi o Eduardo Peloto. Então, essas palestras, elas são extracurricular. Elas não têm assim a tecnologia que está trazendo aqui no plano de curso de vocês. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, porque é uma novidade. Tá? Uma novidade que vai incrementar aquilo que vocês viram ou irão ver ao longo do curso de vocês. Vocês estão se formando aqui, o pessoal da solda, né? Vocês, eu acho que o assunto é bem mais pertinente a vocês, mas incrementa também vocês atrás de olharia e curso técnico. Tá bom? Hélio, obrigado aí mais uma vez, tá? Obrigado, professor. Bom, pessoal, boa tarde. Já me apresentou, meu nome é Hélio. Eu trabalho na Binzel há aproximadamente 6 meses. Estou no mercado de solda aí aproximadamente 6 anos. Tá? Eu gosto de deixar meu contato aí no final também, fica para o pessoal que está se formando, pessoal que está estudando agora. Por quê? Porque se precisar de alguma coisa, arquivo técnico, tiver dúvida relacionada à solda, telefone do WhatsApp, quem quiser tirar dúvida, quiser fazer um desenvolvimento na empresa, quiser me chamar, a gente vai junto, faz desenvolvimento na empresa, tá? Falar um pouquinho da minha história. Eu sou formado no Senai, tá? Então formei no Senai de Osasco, eu moro em Osasco, formei como técnico metalúrgico. Logo que saí do Senai técnico metalúrgico, eu entrei para a FATEC, soldagem, aí em Tiradentes. E hoje eu acabei já a FATEC e estou fazendo engenharia elétrica. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da Binzel. A Binzel está mais ou menos aí desde 1950. E o que eu acho interessante da Binzel, pessoal? A Binzel ela tem um desenvolvimento muito grande, faz trabalhos de desenvolvimento. Não somente melhorar as coisas existentes, mas inovar com coisas novas. Tá? Então, a gente vai ver algumas coisas aqui. Mais para frente aqui no slide, que são produtos exclusivos da Binzel. Tá? Bom, a Binzel, pessoal, ela primeiramente foi constituída como uma empresa de tochas, né? Tochas e acessórios, e hoje ela já expandiu bastante aí com diversos produtos. Sempre eu gosto de mostrar os produtos da Binzel, né, pessoal? E a diferença entre eles. Por quê? Vocês que estão se formando, vocês vão ter muitos trabalhos, muitos problemas lá com uma empresa, por exemplo. Uma coisa que eu falo que eu vejo que tem muito problema na empresa. Porta-eletrodo. Aí tem um porta-eletrodo lá de 300, tem um porta-eletrodo de 500 amperes. Lógico que o porta-eletrodo de 500 amperes ele vai ser mais pesado, mais difícil o soldador trabalhar, vai cansar mais no final do dia. Aí o soldador fala, mas eu gosto daquele porta-eletrodo pequenininho. Claro, o pequeno é mais leve, mais tranquilo para trabalhar. Só que o cara trabalha com 400, 450 amperes e o pequeno não suporta, né? Acaba queimando, as peças têm um consumo, vai caindo, cai as partes, né? Às vezes o cara fala, pô, o porta-eletrodo não presta. Não é que ele não presta, ele está mal dimensionado o trabalho que está sendo realizado. Tá? Por exemplo, pessoal, essa tocha aqui, ó, essa tocha é para goivagem ou para grafite, né? O pessoal preferir. Então, ela é bem diferente das tochas convencionais do mercado que existem para goivagem. Primeiramente, a gente pode ver, ela tem uma curvatura específica. Isso facilita na hora de fazer a goivagem. Ela também tem um encaixe aqui, ó, correto para você colocar o eletrodo de grafite, né? Isso evita de enroscar, evita do eletrodo entortar. Outra coisa aqui também, vocês podem ver que tem 4 furos para expulsar o metal líquido, né? Esses 4 furos aqui, ó,
facilitam e dão uma maior produtividade. Normalmente do mercado tem 2 ou até 3 furos no máximo, né? Existem 2 modelos, o 3000 e o 4000. O 3000 ele é para até 600 amperes. O 4000 é para até 1000 amperes. É claro que esse ele é mais encorpado, vai ter o corpo mais pesado, o cabo aqui no fundo vai ser maior também, então ele também vai ser mais pesado. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Outra coisa, pessoal, dessa tocha aqui é a facilidade de trabalho, porque aqui, ó, nessa parte final, ela gira 360. Então você não precisa ficar girando o cabo com a mão. Quando você faz um movimento, esse cabo aqui ele é livre, então ele gira. Bom? A mesma coisa acontece com as tochas. A gente tem tochas aí 380 amperes, 400 amperes. Existem tochas de 150 amperes. Você pega a tocha MIG de 150 amperes, ela é bem pequenininha, ela é leve, mas é o quê? Para trabalhar com um arame no máximo em 0,8, por exemplo. Aí o cara pega, coloca o arame de 1.2, às vezes faz uma modificação ali no bico de contato, passa o arame de 1.2, vai falar, vou pegar essa tocha aqui, vou preparar ela com 1.2, que eu gosto dela, que ela é pequenininha. Aí a tocha é para 150 amperes. Aí o cara soldando lá com 250, quase 300. Aí a tocha começa a esquentar. Ela não é feita para aquele trabalho. O cara fala, pô, a tocha não presta, né? É que a tocha não presta. Eu disse, cada tocha tem o seu dimensionamento. As tochas da Binzel, pessoal, são todas pensadas principalmente na ergonomia do soldador, né? A gente pode ver aqui no final das tochas, ó, algumas tem uma mola, né? Outras tochas saem o cabo direto. Aqui ela tem um item que ela é, como que eu posso dizer, ela é ergonômica. Então você consegue movimentar a parte frontal da tocha sem precisar ficar arrastando o cabo, tá? Nós também trabalhamos com tochas especiais. Por exemplo, essa tocha, vocês podem verificar aqui, ó, tem como se fosse uma rótula, né? Essa rótula, pessoal, você consegue tirar o pescoço. Então, por exemplo, você vai soldar um lugar alto, você pode colocar um pescoço de 500 milímetros, grande. Vai fazer uma solda de difícil acesso, você tira aquela muito fácil, desrosqueia e coloca uma menor, de 150 milímetros. Existem pescoços flexíveis, você pode flexionar ele para todo lado que você for trabalhar, tá? Tochas, por exemplo, aqui a gente recomenda, vai trabalhar com arame de 1.2 para cima, refrigeração. Existem tochas refrigeradas específicas. Apesar das tochas secas aí, algumas suportarem até 600 amperes, elas vão ficando muito pesadas. Você pode partir para uma tocha refrigerada. Tem a tocha refrigerada, ligou na refrigeração. Todas as tochas refrigeradas podem ser ligadas nessa refrigeração. Não é necessário uma máquina específica, qualquer máquina de solda pode trabalhar com esta tocha, tá? Bom, pessoal, e uma das últimas inovações aí da Binzel, né, foi entrando na linha de equipamentos. Eu trouxe aqui alguns equipamentos para vocês verem. Eu costumo dizer que é uma tecnologia porque, né, pessoal, hoje quase todo mundo aí trabalha com inversores, né? Apesar de a gente ter um pessoal assim mais velho nas empresas, às vezes o cara olha uma inversora, não leva muito em consideração, fala, muito pequena essa máquina, não gosto. Mas dá uma olhada, né, pessoal, uma máquina antiga ali, ó, pesava 200 quilos e dava 150 amperes de potência. Dá uma olhada com essa máquina aqui que está hoje, ó, 7 quilos, vai até 200 amperes, tá? Solda eletrodo com facilidade, solda TIG, processo TIG para aço carbono também. E é uma máquina, pessoal, que tem um custo relativamente baixo. É um investimento baixo que você está fazendo com esse equipamento. Também existem os transformadores, eles são um pouco mais pesados, mas ele tem um custo ainda mais baixo aqui do que esse equipamento. Dá um chute aí para vocês, tá, pessoal? Não leva em
consideração. Mas uma máquina dessa vai ficar por volta de uns R$ 1.200, R$ 1.300 de inversora. Quanto que um transformador? Por volta de uns R$ 400, R$ 500. É claro que o inversor, pessoal, ele tem diversas vantagens. Consumo de energia, ele funciona em 110, 220 com chaveamento automático. Então, você tem lá na sua casa, se você quiser ligar na sua casa, você pode ligar ele sem problemas. Tá? Funcionando muito bem no processo TIG, com abertura fácil, não precisa riscar o eletrodo, você simplesmente encosta e levanta que ela já abre o processo TIG. Já essa daqui não, você teria que riscar no caso, né? Então, essa máquina a gente fala que é linha de entrada, né? Essa aqui já é uma máquina que já tem um trabalho mais delicado, um trabalho diferente, você já consegue realizar com ela. Bom, ainda na linha de inversores, né, pessoal? A gente tem esse equipamento que ele é bem bacana, pessoal, porque ele é um multiprocesso de pequeno porte. Ele é multiprocesso. Ela funciona MIG, TIG e eletrodo revestido em um único equipamento. Tem diversas vantagens. Pode ser ligado em 220 monofásico, trifásico e 380 trifásico. Tá? Então, uma pessoa que vai abrir uma empresa, por exemplo, vai trabalhar com todos os processos, em vez de comprar diversos equipamentos, ele pode comprar só um equipamento e fazer todos os processos em um único equipamento. Tá? Normalmente, pessoal, essas máquinas do mercado só aceitam bobinas pequenas de 5 kg. Já essa máquina não, ela aceita bobina convencional de 15 kg. Isso é no preço que influencia. A bobina de 5 kg, o quilo por arame é mais caro do que na bobina de 15. Tá? Essa máquina já, pessoal, máquina de alta potência, ela é 390 amperes a 100%. A gente já teve aplicações nesse equipamento com arame de até 2,4 milímetros, arame de revestimento, já é uma máquina bem forte. E a última máquina é o aerobe, já é para fazer soldagem com robô, tá? Mais para frente tem um vídeo dela, eu vou falar aqui, mostrar mais um pouco dela para vocês. Também temos as máquinas TIG, né, pessoal? Hoje a vantagem também, essa inversora aqui parece muito com esse equipamento, assim, o porte dele é porte pequeno. DC para soldagem de aço carbono inox. Aí temos aqui para alumínio. E temos a maior ali, já para fazer soldagem de alumínio pesado, né? Normalmente a gente recomenda, pessoal, quem for soldar alumínio, por exemplo, está pensando em ter uma empresa, por exemplo, essa é uma máquina que é para você soldar alumínio, recuperar cabeçote, grandes estruturas de alumínio, aquelas estruturas de balco, por exemplo, o pessoal solda bastante alumínio, usa aqui esse equipamento com uma tocha refrigerada. Isso é um grande problema que eu vejo acontecer também. O cara tem uma tocha sem soldar aço carbono, aí pega a tocha e vai soldar o alumínio. O alumínio ele demanda uma capacidade maior, ele aquece mais a tocha pelo processo de corrente alternada, e isso exige aí, no caso, uma tocha refrigerada. Tá? Aqui estão as tochas, né, pessoal? TIG. Toda vez que você for comprar, pessoal, algum consumível, alguma coisa, o certo é identificar a tocha. Às vezes o cara fala, eu quero um bocal número 6. Existem diversos modelos de tocha. Normalmente está escrito na tocha, tocha 18, tocha 26, tocha 17, né? Então identificar para comprar os consumíveis corretos. E a mesma coisa que eu falei para vocês, ó, tá vendo a tocha pequenininha? O cara fala, pô, essa tocha é pequenininha, maneira, consigo fazer trabalho pequeno, ela trabalha ali no máximo a 100 amperes. Aí você já vê uma tocha, o cara olha essa tocha aqui, né? O braço já até dói do cara, na hora o braço do cara já dói. Fala, puta tocha pesada, cara, não quero trabalhar com essa tocha não, quero trabalhar com a pequena. Se o cara for trabalhar 250, 300 amperes, não tem muito o que fazer, não vai conseguir trabalhar com aquela tocha pequena. Tá? Bom, pessoal, aqui é uma das novidades que eu estava falando para você, né? A gente já está com esse equipamento no mercado há um bom tempo. Ele é o EWR2 NET, também é o EWR2 convencional.
que esse equipamento é, pessoal? Ele é um economizador de gás. Tá? Hoje, pessoal, eu vejo as pessoas que fazem o custo da solda, o orçamento. Por exemplo, leva uma peça lá na empresa do cara e fala: eu quero que você solde isso para mim. O cara faz o orçamento. O que leva lá em custo? Mão de obra, arame, o tempo que vai. E diversas vezes ele deixa de levar em consideração o gás utilizado. Sendo que o gás é o item consumível mais caro do processo. Mais caro do que até o arame, mais caro do que a mão de obra do soldador, né? E às vezes não leva em consideração. E é difícil você medir. Às vezes o cara fala: quanto será que eu gasto nessa solda aqui de gás? Às vezes o cara não tem muita ideia do que fazer. Esse equipamento, além de economizar, a gente teve casos aí de economia de até 60% de gás. Ele consegue dimensionar. Ele fala exatamente quantos litros de gás eu gastei para fazer uma solda. Tá? O Marcelinho avisou para a gente, tem um desse aqui instalado na oficina, então quem quiser ver lá, eu creio que o que tem aí é uma versão anterior desse. Esse daqui ele já tem algumas inovações daquela versão, mas o trabalho dos dois é o mesmo, o trabalho é similar. Qual que é a vantagem desse EWR2net? Você consegue ligar ele em rede. Tá? Então, vocês estão trabalhando aqui no Brasil, uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa no Japão consegue ver o consumo de gás que está tendo aqui. Tá? Essa é a vantagem. O controle dele é aliado aí já com a indústria 4.0. Uma das vantagens, pessoal, eu, como muitos nas empresas, eu vejo bastante. Primeiro problema que dá na solda, o que o soldador faz? Ele pega lá o regulador, eu acho que é gás. Aperta lá para sair mais gás. Né? Pra vocês terem ideia, pessoal, eu já cheguei a uma empresa que o cara colocou um cadeado no cilindro assim para ninguém mexer. Para ninguém mexer no regulador. O EWR2, pessoal, você consegue colocar uma senha nele. Ele vai depois do regulador. Então o cara instalou, colocou a senha, só ele consegue mexer. Ninguém mais consegue mexer. Tá? Além da economia, qual que é o principal argumento da economia? Quando você está soldando, você para de soldar, o gás ele fica ali na rede. Né? E na hora que você aperta o gatilho de novo, sai aquele pico de gás, com velocidade. E depois ele volta ao normal. Esse fluxo de gás, esse pico, ele dá, como eu posso dizer, um desgaste necessário, um consumo alto do gás. Né? Já quando você está trabalhando com EWR2, não. Ele sai suave, como se fosse o fluxo convencional de gás. Tá? A outra vantagem é o seguinte, pessoal, ele é ajustável conforme a corrente de solda. Então você coloca lá, quando eu estiver trabalhando com 200 amperes, eu quero que saia 10 litros por minuto. Se você aumenta para 250, ele automaticamente aumenta para 12, 13. Se você cai para 180, 170, ele também cai para 8, 7. E isso é você que faz a seleção. Tá? Esse daqui é o aspecto do monitor dele. Você pode tanto ligar ele no computador, como ele também tem aquele painelzinho de fácil leitura. Você consegue fazer todas as modificações no painel. Então ele marca lá quanto está saindo de gás. Você tem que identificar para ele o tipo de gás que você está utilizando. Se der algum problema, ele pode parar. Que tipo de problema? Faltou gás, a pressão está baixa, o fluxo está baixo. Ele vai te identificar. Vai gerar um relatório para você, acusando qual o problema, que hora que deu esse problema. Tá? E também tem a questão de monitoramento, que a gente vai ver num vídeo aqui a seguir. Tá? Ele é um economizador de gás, além de eliminar os picos no início da soldagem, ele também faz a regulagem do gás, da vazão do gás, conforme vai mudando a corrente de soldagem. Tá? Alinhado com a indústria 4.0, ele também pode ser ligado em rede, conectado ao computador.
A gente está vendo na tela ali que ele está com a vazão de aproximadamente 10 litros por minuto. Tá? Eu estou aqui com um simulador de corrente, então eu vou aumentar como se fosse a corrente da soldagem aqui, eu vou aumentar. Olha lá, eu aumentei, a vazão aumentou aí conforme a corrente. Né? A gente pode gerar um gráfico com essas informações. Então tem a parte do gráfico aqui. Vou startar o gráfico. Olha lá, o gráfico está como se fosse uma soldagem de 300 amperes. A vazão também está no alto, que é o verde embaixo. O azul seria a pressão. Eu vou diminuir a corrente. Caiu a corrente, ó, gás olha lá, a vazão também diminuiu. Vou deixar numa corrente ali intermediária. Tá? E a vazão, ela faz o acompanhamento aí conforme vai mudando a corrente. Ela também tem outras funções. Esse aqui é o sistema de informações. Ele me marca ali quantos litros de gás eu consumi, quantos litros desde que o equipamento foi instalado. Tem diversas outras informações. Isso aqui é muito legal para você estar fazendo o seu cálculo aí de solda, quanto você está gastando aí na soldagem. Ok? Então, pessoal, esse é um vídeo, ó, como é WR, como que a vazão ela é constante, ela é aberta, né? Já você vê sem WR, olha a turbulência ali que sai o gás, ó. Aquilo ali causa certa influência negativa para a solda, aquela turbulência, tá? Você vê que o fluxo aqui ele é bem mais intenso, ele é contínuo, né? Bom, pessoal, eu vou falar para vocês aqui agora do aerobe, né? Que é a fonte de robô. Ela é uma fonte que a gente fala que ela é sinérgica, ela é pulsada e sinérgica. O que é sinérgica, pessoal? A gente fala que é muito fácil você regular o parâmetro dela. Como que é? Você coloca lá o arame que você vai estar soldando, então eu vou estar soldando arame de 1.2, arame de alumínio. Vai te perguntar que gás você está utilizando, gás argônio, você vai colocar lá, chapa de 3 milímetros. Pronto, não precisa fazer mais nada, a máquina automaticamente vai te dar o parâmetro de velocidade de arame, de corrente e de tensão. Tá? Então vocês podem ver que o painel dela aqui, diferente das máquinas Big Mac convencional, só tem um botão. Né? Normalmente nas máquinas a gente vê o botão de velocidade de arame e de tensão, aqui não, a gente só tem um botão. Tá? E hoje, pessoal, a Binzel, ela fornece todos os acessórios de solda. Tocha, estação de limpeza, sistema de refrigeração, fonte de solda. Hoje a gente ainda só não tem o robô na nossa linha, tá? Mas o resto tudo é da Binzel. Como vocês veem que é muito fácil de fazer regulagem. Sistema de limpeza. Então aqui está uma soldagem feita em campo, tá, pessoal? Essa filmagem aqui não é no Brasil, é na Turquia. Você vê que não é uma soldagem leve, é uma soldagem pesada, né? Há muito tempo se falava que a soldagem robotizada tinha que ser solda mais leve, que o robô não suportava, que a máquina não suportava. Hoje a gente tem processos automatizados. Vocês veem, pessoal, que não é difícil fazer. Às vezes o cara fala, demora muito para fazer o setup. Aqui, ó, é uma mesa perfurada. A Binzel também trabalha com essa mesa perfurada, também comercializa. Então você vê que tem uma peça que ela já está fixada aqui. E na parte do fundo, o colaborador já está fixando as outras peças. Então o que vai acontecer? Vai acabar de soldar aqui, o robô ele vai parar, né? Vai parar esperando o próximo movimento. Por quê? Porque também
não pode virar sozinho, porque senão pode pegar o colaborador lá atrás. Ele simplesmente vai virar e vai começar a outra solda. Nesse meio tempo ele vai retirar essa aqui e vai colocar de novo. Tá? Então, para vocês terem ideia, pessoal, existem robôs, a gente chama de robô colaborador. No Brasil, pessoal, para fazer esse tipo de trabalho, precisa de uma célula de contenção, para o colaborador não ficar próximo da solda, né, próximo do robô também, porque caso ele movimente, pode pegar na pessoa, pode machucar. Existem robôs que a gente chama de robô colaborativo. Quem tiver curiosidade, a gente expôs na feira desse ano, vai expor na feira do ano que vem também. Como que é esse robô colaborativo, pessoal? Ele pode trabalhar perto de qualquer pessoa. Por quê? Qualquer movimento, toque, batida que tiver nele, o robô ele para. Ele sente alguma coisa errada e ele para. Às vezes o pessoal fala, mas o robô é difícil de fazer a programação, não é muito fácil. Alguns robôs agora, pessoal, você pode fazer a programação dele manualmente. Como que é? Você coloca um robô, solta ele fica meio livre. Você com a mão coloca ele num ponto, seleciona, com a mão coloca ele em outro ponto, seleciona e ele sabe que é para ele ir do ponto A ao ponto B. Tá? Então, ao longo aí do tempo, vem facilitando esse processo de solda. Esse robô colaborativo, pessoal, a gente tem ele deve pesar no máximo uns 25, 30 quilos, só para vocês terem uma ideia. É um robô, claro que não é para fazer uma solda pesada, né, para fazer uma solda mais leve, mas é um robô que faz locomoção, por exemplo, não precisa de grandes estruturas para estar trabalhando com ele. Tá? Bom, pessoal, isso aqui é muito bacana também, é uma outra tecnologia da Binzel, que não falei para vocês. O robô ele vai do ponto A ao ponto B. Mas vocês imaginam que nem todas as peças ela tem o dimensional perfeito. Pode ser que a peça está um pouco fora, só que o robô ele não vê se o dimensional está fora. Ele vai do ponto A ao ponto B. Tá? É isso que o robô faz. O que esse seguidor de junta TH6 dele faz, pessoal? Ele segue a junta. Você não precisa falar para o robô vai do ponto A ao ponto B, porque ele vai seguindo a junta. Tá? Então, vocês veem que ele está aqui. Esse é o seguidor de junta. Então, ele tem um laser, né? Depois a gente vai ver o vídeo, mas o laser está aqui. E o laser vai seguindo exatamente aonde o laser está. Onde ficou ali, como se tivesse com a geometria diferente. O seguidor de junta vai seguir a geometria, tá? Então esse seguidor de junta que a gente acabou de ver também está lá na feira. Se forem na feira do ano que vem, não deixem de procurar. Valério, vi você lá no cenário de Diadema, quero que você me explique aqui os produtos todos que vocês têm aqui. Eu explico para vocês. Só, esse é uma outra tecnologia, tá? Muito bacana, chama Spin Arc, né? Então vocês veem aqui que o arame está fora do centro, né?
Outro dia eu estava na palestra e falou, essa tocha aí está errada, ali está torta, ali o arame, né? É que está torto o arame. Esse bico, ele faz esse movimento aqui, ó. Você consegue fazer algumas regulagens, como a distância, pode ser muito distante, um pouco distante, e também a velocidade de rotação, tá? Ali tem mais ou menos uma... Aqui tem ela aberta, né? Então você consegue abrir, você faz a regulagem ali da distância de abertura, e ela tem um equipamento separado onde você ajusta a velocidade de giro. Tem um vídeo dela funcionando aqui e vamos entender perfeitamente para que funciona. Revolution has created a unique welding process that allows you to perform superior welds while improving efficiency. This patented technology has an adjustable rotating welding arc which enables welding in all positions, using both solid and metal core wires in a spray-like mode. Our rotating can be used in all welding positions due to the surface tension created from the high-speed rotation. Joint preparation. Então, pessoal, vou dar um pause aqui só para explicar para vocês. O pessoal falou, ué, legal, gira ali, mas para que isso aí serve, né? Uma primeira situação. Com o giro, você consegue um ângulo aqui, ó, muito maior do que se fosse uma tocha reta. Vou falar normalmente, porque não é normal, mas convencionalmente, como seria feita essa solda? Chanfro e enchimento por passe, tá? Então, aonde que isso ganha? Principalmente passes. Você vai precisar dar muito menos passes do que se fosse o chanfro. Grana, o que eu falo grana? Chanfro, custa você fazer o chanfro. Quanto custa você fazer um corte aqui para ficar junto com o patô? E quanto custa você fazer um chanfro? Tem os inares, pode fazer com grafite, grafite, tudo tem um gasto. Tempo de preparação do chanfro, tá? E também tem a questão de empenamento da peça. Desse jeito aqui, o aporte térmico que você coloca na peça é muito menor do que se fosse um grande chanfro, por exemplo, com diversos passes de solda, tá? Reduce, as a square cut edge is sufficient for most welding applications. By minimizing beveling, weld stress and distortion are reduced. The high-speed revolving motion holds the puddle in the joint, and the stirring action results in a cleaner weld with enhanced properties. This revolutionary process fills the gap and ties the sidewalls together, virtually eliminating lack of fusion. The rotating welding arc is extremely versatile. By changing the diameter and speed of rotation, the weld is optimized for narrow and wide grooves. Weld Revolution uses a centrifugal arc transfer or cap welding torch to deliver this unique technology. Whether it's a pipe welding bug, welding robot, hand torch, or custom automation, we have the right solution. When it comes to welding, choose a company whose name says it all. Weld Revolution. Bom, pessoal, e por último, a Binsel, ela faz parte do grupo. O grupo é a Thermacut, está com uns cortes de plasma agora, né? E trouxe aqui para vocês verem. Bem leve, tá? Compacto. Depois vocês podem passar aqui para dar uma olhada, ó. Essa é uma chapa de 13 milímetros, a gente cortou com esse plasma. Qual que é a vantagem, pessoal, do plasma em relação a outros processos de corte? Quando eu falo outros processos de corte, o mais comum hoje seria o corte por maçarico, né? Quando você vai fazer o corte por maçarico, não é, como eu posso dizer para vocês, tão fácil como se fosse o plasma. Por que eu não falo que é tão fácil? Tem diversas regulagens que precisam ser feitas. Não é qualquer pessoa. Você não pode chegar para uma pessoa nova e falar, ó, faz um corte ali no maçarico. Você ensinar ele a ligar, você ensinar ele a regular a chama. Detalhe também, não são todos os materiais que a gente consegue cortar com maçarico. Alumínio, por exemplo, aço inox, você não consegue cortar no maçarico. Já no plasma você não tem esse problema. Outra vantagem, não usa gases. Então, os gases têm um custo. A única coisa que você vai usar de diferente aqui da energia elétrica é o ar comprimido.
mas você não tem o custo e detalhe também do acetileno e do oxigênio, né, pessoal? Eu já vi não, né? Graças a Deus não estive perto, mas já fiquei sabendo de alguns acidentes com acetileno e oxigênio, por exemplo. Pode procurar colocar no YouTube lá, acidente com oxigênio, acidente com acetileno. Na hora que o cilindro daquele cai no chão, ele parece uma bomba, ele explode, ele sai voando como se fosse um míssil. Eu já vi até uma matéria, se não me engano, estava até no YouTube, que destruiu uma casa, por exemplo. A do oxigênio saiu, catou na casa, catou na estrutura e acabou derrubando uma casa. Então, você tira o cara que opta por o corte plasma, ao invés do maçarico, ele elimina um risco que ele tem na empresa dele, no galpão dele, na oficina dele, tá? Muito simples, pessoal. Ela é uma tocha, até tem uma proteção, para o cara não engatilhar sem querer. Abrir a proteção, apertou o gatilho, normalmente abre fora da chapa e vem para dentro da chapa, tá? Você consegue fazer o corte. Facilmente mecanizado, você consegue. Mecanizações simples, né, pessoal? Hoje a gente vê no mercado, muitas pessoas falam, vamos colocar um robô. Tudo é robô. Robô, pessoal, concordo que é uma boa solução, mas tem um custo alto, um investimento alto. Já na mecanização, não, pessoal. Mecanização, o cara pode ter uma tartaruga, o cara pode ter um carrinho, às vezes tem um torno velho, que o cara coloca lá uma peça para girar no torno e a tocha fica parada. E são exemplos de mecanizações simples. Você pode colocar o plasma ou uma máquina de solda, a gente falando aqui. Essa máquina é a 30, a gente recomenda para corte de até 10 milímetros de aço carbono. Quando você vai para o inox, quando você vai para o alumínio, ela tem uma perda, normalmente é 30% que a gente fala. Então, se ela corta 10 no aço carbono, a gente recomenda 7 no inox, 7 no alumínio. Essa é a 30. Aí a gente tem 40, 55, 75 e a 100. Na 100, você consegue cortar aí até chapas de até 2 polegadas, tá? Fala, mas na mão é muito pesado, por incrível que pareça, não é. Tranquilamente você consegue fazer o corte manual, tá? Existem tochas, você pode ver que essa tocha aqui é curvada, exatamente para o corte manual, ela é mais fácil. Ela tem os consumíveis aqui dentro, que desgasta, né? Bico, bocal. Então, a cada tempo você tem que fazer a troca, tá? Mas também existem as tochas para mecanização. A gente pode ver as tochas aqui, ó. Essas tochas que a gente chama de tocha reta, né? Existem tochas de até 23 metros. Então, o cara pode mecanizar e fazer grandes cortes, por exemplo, tá? E bem tranquilo de trabalhar. Aqui tem um vídeo, pessoal, só para vocês verem que é fácil. O rapaz que estava cortando aí, ele disse que já trabalhava com outras máquinas. Ele falou, a máquina de 30 não corta nem 10 direito. Ele estava com a chapa de meia lá, inclusive eu trouxe um pedaço da chapa aqui que esse rapaz cortou para vocês, que ele desafiou. Ele falou, eu acho que não vai cortar não. As que a gente tem aqui não corta nem 10. É uma máquina de qualidade hoje, está entrando no mercado, mas tem uma qualidade muito superior a outros equipamentos que tem no mercado. Bom, pessoal, outra coisa que a Binzel trabalha bastante também, a linha de acessórios. A gente tem alicate, solda, porta-eletrodos, diversos materiais. O que eu trouxe para vocês hoje aqui é a máscara. Se vocês quiserem, podem subir aqui, dar uma olhada, eu coloco aqui para baixo, quem quiser olhar. Essa máscara, pessoal, da Binzel, ela tem uma particularidade, que aqui dentro tem um botão onde você liga a função esmerilhar, né? Não são todas as máscaras que tem, não vou falar também que a gente é a única, nós não somos a única. Qual que é a vantagem dessa função esmerilhar? Se você está soldando
depois vai fazer um corte ou vai usar a lixadeira, então precisa trocar a máscara. Você simplesmente coloca funções do BNA e ela não fecha o ar, tá? Então você consegue fazer a lixadeira junto com ele. Outra coisa é peças de reposição, né, pessoal? A Winsor, por ser uma empresa séria, comprometida, ela tem todos os itens de reposição. Então, se o cara quebrar a carneira, essa faixa que a gente chama faixa de suor, essa parte da frente aqui que tem um acrílico, por exemplo, a parte de trás também tem uma proteção. Então, tudo isso a gente tem como peça de reposição, tá? Bom, pessoal, abre espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, essa é a hora certa. Eu vou descer os equipamentos aqui para vocês. Se vocês quiserem vir aqui na frente, dar uma olhada nos equipamentos, pode ficar à vontade, tá? A moça que perguntou onde que você acopla a mangueira do gás. Do gás? Nessa máquina. Nessa máquina aqui? Essa... Deixa eu ver se tem uma foto da tocha dela. Essa máquina, ela é para ser utilizada com uma tocha TIG valvulada, que a gente chama. Essa tocha TIG valvulada, ela sai o gás externo. Então, da tocha, você tem o gás. Ele não passa por dentro da máquina. Deixa eu ver se tem a foto da tocha valvulada. Eu vou abrir aqui para ela dar uma olhada na tocha valvulada. Eu tenho um arquivo aqui com a tocha valvulada. Essa em 510 aqui, ela é TIG. TIG eletrodo. Marcelinho, estão perguntando quando você vai trazer essas tecnologias para o Senai. Tecnologia aí, o Senai já tem, tem o régua, tem as máquinas de multiprocesso, e as nossas máquinas também tem para baixar o parâmetro DPS e o ligado no USB. Máquina da exata. Ó, a tocha que ela perguntou. Quem foi que perguntou a tocha? Ó, então o gás ele sai por fora da tocha, não passa por dentro do equipamento. Cada vez que você vai soldar, você abre a válvula de gás. Essas, em alguns tempos atrás, o pessoal não gosta. O certo não é você soldar com essa tocha em espaço confinado, por exemplo, né? Porque depende do operador fechar a válvula de gás. Pode ser que você esteja em algum lugar, por exemplo, se você esquecer de fechar a válvula, o lugar é confinado, não tem saída de gás, você não deve trabalhar com ela, porque pode ser cheio de gás no lugar, você chega a
Normalmente o pessoal faz desmaio primeiramente, né? Depois pode acontecer até um óbito, por exemplo, por falta de oxigênio. Então, normalmente a gente não aconselha trabalhar com essa tosse em lugares confinados. E ela aponta a copa aqui na... Isso, aqui ó, essa parte vai na máquina e a parte aqui da válvula de gás, ela vai direto no cilindro. Oi. Tá não. Tá dizendo um oi pra você. Só tranquilo, mais alguma pergunta? O pessoal do fundo quiser se levantar, vem aqui na frente das máquinas, fica à vontade. Chamar, levar a máquina de plasma, fazer alguma pergunta da máquina de plasma. Hoje, não, é difícil, mas é uma pergunta legal. Hoje a Binzel, ela vem desenvolvendo um trabalho grande para soldagem a laser. A gente tem muito pouco no Brasil ainda. A gente tem alguma coisa bem sólida no Brasil que é corte a laser, mas solda a laser ainda não. A solda laser, posso até ver se eu tenho algum vídeo de solda laser, mas é assim, totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje, tá? É uma solda bem pontual, você não tem espinho, a velocidade é grande, a qualidade é muito boa, tá? Então eu creio que, claro que tudo demora, né? Vocês estão vendo aqui hoje uma máquina inversora, e isso já está, a gente fala que é nova, mas deve estar mais ou menos uns 30 anos no mercado, no Brasil, agora que está se consolidando, mas muita gente ainda nega uma máquina inversora, porque a máquina é pequena, o cara não acha ela robusta. O soldador, ele tem que ter cuidado com a máquina, né? Infelizmente, não gosto muito de falar isso, mas no Brasil tem casos de roubo. O cara fala, ó, não compro uma máquina pequena, porque eu deixo a máquina pequena aqui e alguém vem e me rouba a máquina. Então, cara, ele tem uma máquina grande para ninguém poder levar, né? É até chato falar isso, não gosto de falar muito, mas essa é uma pergunta dele. E já teve muitos casos de empresário, o cara falar que não gosta de inversora porque alguém rouba, o cara pula dentro do galpão dele e acaba levando as máquinas, tá? Tranquilo. Os sinaleiros hoje optam muito por esse tipo de máquina pela facilidade de levar nos locais. Então, eu já sou, por exemplo, de serralheiro, que o cara faz um serviço de moto. O cara coloca uma máquina de solda no baúlento da moto dele, põe extensão lá de 20 metros, por exemplo, liga a extensão, o cara chega na sua casa e soldar um portão. O cara liga lá direto a extensão na caixa de energia, consegue fazer a solda de moto sem problema nenhum, tá?